Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Me chamo Roberto Valente e nesse vídeo a gente vai ver uma entrevista, né, que Marcelo Fernandes deu no Donos da Bola lá de Batista. Eu achei bem legal alguns trechos, a gente vai ver. E também o pessoal de Batista fizeram uma votação, né, para a seleção do campeonato da Série C. Aí eu vou dar minha opinião também sobre essa seleção, né? E vamos ver a opinião também de Marcelo Fernandes, eu vou falando sobre isso também. E no final, depois a gente vai ver também alguns jogadores que não subiram de divisão e outros que desceram para a Série D e que de repente pode ser aproveitado aí para jogar uma Série B do Campeonato Brasileiro, né? Algumas oportunidades que eu acho que esses jogadores específicos vão ter mercado, sabe? Eu acho que alguns têm um nome para ser titular, alguns para disputar a posição e outros para compor o elenco, tá? Aí a gente vai ver esses jogadores. Então é isso. Vamos ver essa entrevista de Marcelo Fernandes. Na sequência a gente vai falando sobre todos os assuntos, né? E de antemão deixa o like, né? Compartilha, né? Se você gostou, no final do vídeo compartilha. Comenta o que é que vocês acham também de alguns jogadores, algum jogador que você de repente viu na Série C, que de repente pode compor um elenco para os times da Série B do ano que vem, né? E sim, nessa seleção só é jogadores que ficaram, tá, gente? Quem subiu não tá nessa lista, beleza? E é isso, vamos embora para mais um vídeo. E seja membro, se você não é membro, seja membro, R$ 3,99 o VIP e o Premium R$ 7,99. E é isso, vamos lá para mais um vídeo, vamos ver a entrevista coletiva. A entrevista de Marcelo. A sua pergunta, mais uma? Evidentemente que a parte financeira é primordial. Tem que acertar. E eu estou falando sobre isso de novo, porque a pergunta é sobre a sua continuidade. Sim. E em todas as entrevistas que eu presenciei, eu percebi o carinho e o reconhecimento para com a torcida da Ponte. Pergunta é a seguinte: esse abraço, esse amor, esse respeito por você profissional, Marcelo, tem que peso na sua decisão de ficar ou não? Não, peso tem muito. Eu sou muito feliz na Ponte Preta. Camisa tem peso, a história que eu passei tem peso. Assim, eu falar da torcida, pois... Até quando eu cheguei, teve aquela desconfiança que é normal, você vem do rival, né? Mas a partir do momento que eles viram o trabalho e as coisas aconteceram, eles abraçaram não só eu, mas o time todo. Não, o peso, assim... É um monte de coisa, né? A torcida, com certeza, o peso dela é maravilhoso. Com certeza a gente escuta aí, eu cheguei ontem aqui em Campinas, a gente escuta o pessoal falando, vai ficar, a gente, pô, quem que não quer ficar na Ponte Preta? Lógico que eu quero ficar na Ponte Preta, como é que eu não quero ficar na Ponte Preta? Mas tem situações que tem que ser acertada, tem que se conversar. O lado, como você falou, é importante, né? A gente tem... E eu falo mais, pessoal, eu acho que esse cara sabe tanta coisa, sabe? As declarações dele mostram que ele não vai ficar, sabe, gente? Ele acha que o problema é o que eu tô vendo aqui, né? Mas o que eu percebo é que o problema da Ponte está maior do que a gente imagina. E se o presidente não for reeleito, aí eu acho que vai ser bem complicado. E dá para perceber que ele tá meio... Ele quer receber, ele quer ir para outros ambientes, sabe, gente? Que recebe salário em dia, que ele tá com medo disso acontecer o ano que vem novamente. Esse cara faz, sei lá, 120 dias sem receber salário, cara. Os objetivos vão tudo pro saco, né? Porque de repente o cara quer fazer um investimento, comprar um apartamento, dar entrada no financiamento e tal, né? Então, ele fez o papel dele e eu, na minha percepção, pelo que ele fala, eu acho que ele quer ir embora para outros ares, sabe, gente? E alguns jogadores também. Porque eles estão com medo do ano que vem. Então, ele sabe de muita coisa internamente, mas ele não vai vazar, né? Lógico. Tem que sentar, conversar com o Marquinho. O Marquinho foi um cara que me deu essa oportunidade. Eu recebi alguns convites na hora que a gente conseguiu o acesso de pegar até times da Série B. Mas eu nem quis escutar porque eu não queria sair de jeito nenhum da Ponte Preta, de jeito nenhum. Não há dinheiro que me tirasse da Ponte Preta, porque eu tinha certeza que a gente ia cravar uma história linda. Graças a Deus nós cravamos. Então, assim, o mínimo como profissional e pela oportunidade que eu tive é escutar a Ponte Preta. Isso eu não vou abrir mão nunca. Pode vir o time que quiser,
que eu não tenho como falar sim ou nem não para alguém. Eu tenho que primeiramente sentar, vou sentar hoje à tarde com o Marquinho, a gente vai sentar lá para conversar e para ver se acerta as coisas que estão aí para resolver, né, desse momento, para depois sim a gente sentar e conversar num projeto para 2026. Breno Beretta. Ô Marcelo, a gente via a distância no Santos, todas as vezes que você entrava, você dava conta do recado e muitas vezes se mostrava até melhor do que o treinador que tinha passado. Mas você fazia muito trabalho de bombeiro, né? E você teve que, de certa forma, fazer esse trabalho de bombeiro aqui no Guarani quando você chegou e fez muito bem, assim como você faz. E Hélio também tem esse perfil, minha gente. Hélio para apagar incêndio Mancini também, Hélio, ele. Esses caras precisam de um planejamento inicial, sabe, gente? Montar a equipe, montar os dele, né? Eu acho que, se Deus quiser, ele vai conseguir fazer isso esse ano, esse próximo ano agora. Porque geralmente esses caras vêm pra isso mesmo. Fazia no Santos, mas o pouco que você teve de espaço no Santos para ser o treinador, você conquistou o título do Campeonato Paulista de 2015, depois você passou pela Portuguesa Santista. E na Ponte, você teve pouco tempo também e fez esse grande trabalho. Agora, a partir de 2016, você pode efetivamente, em um grande clube, ter início, meio e fim. Como que passa isso pela sua cabeça, essa oportunidade, tanto na Ponte ou fora da Ponte? 2026. Porque o mercado agora tá 2026, né? O mercado agora tá te vendo de uma outra forma até, né? Pô, Breno, você falou uma coisa que é verdade, cara. Todas as vezes a gente sempre chegou num momento delicado, né? Mas assim, não é... E eu falo mais, gente, tipo, times que estão na Série C, jogadores, treinadores que vão ter nome de Série C, Marcelo Fernandes, Roger também, Hélio. Então esses times que vêm da Série C com SAF, com dinheiro no bolso, né? Tem essas opções aí de treinadores que têm sucesso na Série C, né? Então, Hélio, ele, Roger, tem entre outros também uns 5 nomes que é específico da Série C. Vocação para bombeiro. Não é que eu goste, mas é uma coisa que eu me sinto bem. Eu acho que eu tenho essa gerência de chegar. E no Santos, realmente, você vê, né? Infelizmente, eu não gosto de falar das alegrias. Tem a minha tristeza também, em 2023, eu fui rebaixado com o Santos, né? Mas o trabalho que eu fiz nos 15 jogos que eu tive foi trabalho de classificar para a Sul-Americana, se fosse o campeonato todo. É que, infelizmente, não deu, porque tiveram 23 jogos para trás que não conseguiu. Passivo muito grande. Exato, não deu, e um dos dias tristes da minha vida. Mas eu vou te falar, cara, é sempre bombeiro. Eu me lembro que no Guarani, quando eu assumi, no primeiro treino que eu fui dar, a torcida invadiu o CT, cara. Sabe, assim, foi uma coisa absurda, assim, que aconteceu, porque já vinha as coisas acontecendo, né? Aí pegamos lá com 0, conseguimos entregar 16 pontos, e aqui na Ponte Preta, com esses mesmos problemas, né? Mas assim, eu até brinquei depois do jogo da final, falei, pô, comigo é tudo mais difícil, né? Não recebi o troféu, não recebi medalha. Não recebi salário. Não teve um carro de bombeiro, não teve uma festa. Então assim, não, mas tô muito feliz com tudo que aconteceu. E agora, a pergunta que chegou, né? Agora sim a gente poder sentar, fazer um planejamento, pegar jogadores com a característica que a gente gosta e que a equipe necessita. Também não adianta o Marcelo gostar, nem o Tigão, nem o CH. Tem que trazer os jogadores que combinem com a história da Ponte Preta, com o perfil da Ponte Preta. Não adianta o Marcelo querer jogar. A Ponte Preta tem um estilo de jogo. E acho que isso foi determinante para mim mudar aquilo que eu queria fazer, um time ofensivo, porque, pô, tô na 3ª divisão com a camisa da Ponte Preta, meu irmão. Ponte Preta tem que ser respeitada. Vamos tentar. Isso é verdade. 3ª divisão, tem que respeitar os grandes mesmo, as camisas pesadas. Porque tem que se impor, sabe, gente? Tem que botar quente mesmo. Botar quente, porque tem muito time mediano na Série C. E quando cai um da B pra C de peso, tem que se impor e pros caras sentir mesmo. Tipo, lá no Majestoso eu conheci pessoalmente, porra. É loucura total, o peso da camisa, o torcedor, tudo, a atmosfera, é pesado lá, é time grande, sabe? Tá, e pô, os jogadores abraçaram a ideia e, se Deus quiser, agora a gente vai ter um trabalho para começar do zero. Marcelo, nós ontem na Rádio Bandeirantes elegemos a seleção da Série C, a equipe toda votando, e você foi eleito o técnico da Série C 2025.
Vou colocar aqui a seleção e você vai depois... Pronto, a seleção agora, gente. Ele fala, né, da opinião dele também. Poder comentar, né, o que você achou. O goleiro foi o Diogo Silva. Lateral direito, o Arnaldo, ex-jogador da Ponte, mas que jogou o campeonato pelo Náutico. O Anderson, zagueiro da Ponte Preta, foi eleito inclusive por unanimidade. O Wallace, ele empatou, salvo engano, com o Carlinhos. Mas, como o Londrina chegou à final, então valeu peso 2 e ele foi eleito. O Wallace do Londrina, Maurício, lateral esquerdo do Londrina, também foi eleito. Jogadores de meio campo, Luiz Felipe também foi por unanimidade. Dudu Miraíma também foi bem votado. Eu acho que essa imagem aqui tá errada. Eu acho. Ele já jogou no Náutico, Eduardo. Do outro volante, jogador do São Bernardo, meia Elvis da Ponte Preta. E o ataque, Vinícius, jogador do Náutico. O Náutico não fez a final, mas encaixou aí 2 jogadores. Iago Teles, do Londrina, e o Toró, jogador da Ponte Preta. Esse, portanto, foi, né, o time eleito, ou a seleção, melhor dizendo. E eu tava até, eu e Breno, ontem a gente tava até falando, eu tava conversando com ele sobre a escolha de Wallace, né? Ele votou em Carlinhos, né? Eu disse, pô, Breno, mas eu acho que Carlinhos jogou muito mais do que o Wallace, e até porque o Náutico teve a melhor defesa do campeonato, né? Acho que foi 14 gols tomados. Então, a Londrina teve o melhor ataque e o Náutico teve a melhor defesa. Então, por mérito, por números, e até o Náutico passou 10 jogos sem tomar gol. Pelos números e pelo campeonato em si, no total, né, da defesa, então um teria que estar Eu sei que Arnaldo já está, mas como lateral, mas um zagueiro seria do Náutico por conta desses números aí da melhor defesa. E na minha seleção é o Anderson e Carlinhos. E Breno falou, não, mas eu votei também em Carlinhos e tal. A gente bateu um papo ontem e foi justamente sobre isso. Eleita pela equipe da Bandeirantes, Rádio e Televisão. E aqui eu achei Arthur no lugar de Maurício. Acho que Arthur foi um puta lateral. Teve as falhas, teve, mas eu gostei demais de um todo de Arthur, sabe? E aqui, eu acho que aqui é bem contestado, sabe? Esse nome aqui poderia ter outros nomes no lugar desse aqui. Marco Antônio é um deles. Técnico Marcelo Fernandes, não sei se você conhece bem esse técnico eleito como treinador da Série C. O que você achou? A gente respeita, né? São todos grandes atletas, né? Mas você não concorda com tudo. Eu não concordo. Tem alguns aí que eu não concordo. Com quem você não concorda? Os que não têm a camisa da Ponte Preta. não poderia ser diferente. Eu posso falar, também, não, mas a gente né? tem que respeitar. Por exemplo, o Arnaldo fez um grande campeonato, um grande lateral, mas o Pacheco também fez um campeonato extraordinário. E na sua mão. Espetacular. Foi meu voto. Espetacular. E foi o meu também, mas... O Arthur também, lateral esquerdo pra mim. A nossa linha defensiva pra mim é uma coisa assim absurda. Tanto que eu falava nas preleções, se eu tiver que sair um zagueiro do meio dos dois, tanto o Simon como o Wanderson, pra pegar o centroavante que sai da área, se eu tiver que ficar com os 3 no mano a mano, eu não tinha medo. Pode fazer que a gente não tem problema. Até porque, se você assim, a gente fala, né, eu gosto de falar essas coisas que eu gosto. Se você tiver num escanteio... Deve ser legal, cara, tipo tomar uma cerveja com o Marcelo Fernandes, falar de futebol. Eu que sou muito, assim, ontem mesmo o jogo do Palmeiras, puta que pariu, o nó tático que Abel deu, cara. Abel ontem entrou sem volante nenhum, cara. 5 homens no meio, 3 zagueiros, e um zagueiro ele botou pra saída de passe, Fux, né? Ele botou ali porque tem qualidade no passe. Puta merda, que treinador Abel Braga, ó. Abel do Palmeiras é um o melhor treinador que era pra estar na seleção brasileira, assim, ó, disparado. O meu escanteio. Você é o treinador do outro time, então vamos deixar 3 lá na frente. Você vai marcar com 4? Você não marca com 4, você fica com 3 no mano a mano. E qual o problema de ficar no mano a mano no jogo? Ninguém marca com 4 contra 3 quando tá jogando lá, até porque tu não vai tirar os teus jogadores da área.
Então, assim, eu tinha muita confiança, tanto no Pacheco, no Arthur, no Simon e no Wanderson. Até o Edson que entrou um jogo muito bem, o próprio Sérgio Rafael, o Danley estava lá, mas o Arthur e o Arnaldo... O Arthur fazia muito essa função que ele tá falando aí. Mas eu vi muitos jogos. Comecei a acompanhar de perto a ponte, né? Por isso que eu achei mais lateral do que... Apesar de ser campeão também, eu achei mais lateral que Maurício. Para mim, foram... O próprio Simon, de zagueiro, foi uma linha defensiva... Agora, Carlinhos foi gigantesco, gente. Gigantesco. Maravilhosa. E eu acho que o Bruno também, o Bruno Lopes também fez um grande campeonato também. Muito bom campeonato. Mas assim, Mas o campeão você vê, somos nós. Se colocasse os 11 da Ponte Preta, estaria muito bem feito. Com certeza. dois Mas são grandes finalistas, atletas né? também que fizeram um grande campeonato. Dos também. dois finalistas, a Ponte entrou com 4 e o Londrina com 3. Quer dizer, mais ou menos está E o coerente. Maurício fez um grande campeonato. E ele é destro, ele é lateral esquerdo com o pé. Trocado. Com o pé contrário. Aliás, desculpe, a Ponte com 5, né? A Ponte com 5 e o Londrina com 3. Como a Ponte foi campeã, então acho que mais ou menos foi coerente. E a seleção do campeonato, né? Acho que merece aglobar todo mundo. A gente Exatamente, brinca, mas foram grandes jogadores, fizeram um grande campeonato. E lá na Rádio Bandeirantes a gente fez a eleição dos 2 derbys e o time da Ponte foi a seleção do derby, dos 2 derbys. O time inteiro, do goleiro ao ponto esquerda, que não existe mais, né? Mas como antigamente a gente falava, e também o treinador. Pronto, gente. Tá aí na tela. Jogadores que ficaram na Série C que eu acho que jogam a Série B tranquilamente. Compor o elenco. Bruno Santos para compor. Você tem um atacante titular e você compor o elenco com o Bruno Santos. Tranquilo. Mirandinha para disputar a posição. Eu gostei demais de Mirandinha. Ele tem contrato, eu sei que ele tem contrato com o Guarani, mas de repente, né, o cara jogar uma Série B e botar o malote em cima da mesa. Kelvin, muito bom. Kelvin, né? Não tem um N, né? Kelvin. Muito bom, mas eu acho que ele tem mercado de Série A e ele é novo. Então ele tem mercado, esse menino aqui. Isso é para fazer dinheiro em caixa. Isso aqui é para fazer um contrato de 4 anos ou 3 para fazer dinheiro com ele, que ele é bom jogador e ele é muito novo. Diego Torres tem para disputar a posição também, como camisa 10 ali, o meia. Oportunidade para a Série B, sim. Gustavo Henrique, eu gostei demais de Gustavo Henrique, o zagueiraço lá do Caxias. Até porque ele tem contrato até 28, ó, para você ver que é um zagueiro, né, de qualidade. Esse Gustavo Henrique, que ficou para a Série C. Ramon, volante também do Ituano, muito bom jogador, para compor o elenco. Thomas Baixo também, muito bom jogador, apesar de ter 33 anos, mas cabe sim para disputar a posição. Ele joga como volante também e joga camisa 10. Diego Matias também, um ponta agudo do Brusque, também muito bom jogador para compor o elenco. Também é muito bom, ficou lá no Brusque, na Série C. Lucas Justen também, lateral direito do Guarani, muito bom menino, eu gostei. Novo, 22 anos, e o interessante dele é que ele é alto, gente. Ele tem 1,85 m, é tudo que um lateral direito precisa, sabe? Que pode fazer até um terceiro zagueiro, por conta da altura dele, e ele tem 22 anos. Então, para fazer dinheiro, fazer caixa futuramente, fazer ele dos Anjos pegar ele, moldar ele faz um puta campeonato da Série B, ele vai longe, porque ele é novo, né? Alan Santos para compor elenco, nosso herói, né? Alan Santos eu acho que ainda dá um gásinho para a Série B, para disputar a posição ali. Eu acho que dá, nosso herói, Alguns amigos meus falam, até ficam tirando onda comigo, né? Cara, não foi a Ponte que ajudou o Náutico, não. Quem ajudou o Náutico foi Alan Santos. E o goleiro, né, também. Aquela falha, num jogo só. Alan Santos sendo expulso e o goleiro cometendo Dalberson, né? Cometendo aquela falha bizonha. Então a turma disse que não foi nem a Ponte, porque se o Náutico perdesse esse jogo pro Guarani, acabou-se, né? O derby também ia ser bem... Quem ganhasse, ganhou, beleza, mas ia existir, lógico, a rivalidade, mas ia ser diferente, né? Então Alan Santos, eu acho que poderia compor o elenco do Náutico. Felipe Augusto do Figueirense também é um ponta também, que pode compor o elenco também do Náutico, um bom jogador. Rafael, zagueiro do Guarani também, pode compor o elenco, ele tem uma idade boa para compor o elenco, um bom zagueiro, eu achei, na minha opinião, tá? Guilherme Pira também, do Brusque, pode compor o elenco
Ele é ponta também, um bom jogador. Eu gostei de Guilherme Pira, eu acompanhei de perto. E esse goleiro aqui, Paulo Henrique, que caiu de divisão, cara. E é bom goleiro, o menino. Não é menino, né? Eu acho que, se eu não me engano, é 28 anos. Se eu não me engano, é isso. Mas é um bom goleiro. Bom goleiro do Anápolis, que caiu aí pra Série D do Campeonato Brasileiro. Então é esse, alguns nomes que ficaram na Série C e um que caiu pra D, que pode jogar tranquilamente, gente, uma Série B, tá? Se você tiver algum outro nome ou discordar de algum aqui, deixa nos comentários, tá tudo certo. É um vídeo só pra gente falar o que Marcelo Fernandes tocou no assunto, a seleção. Eu acho que Marcelo Fernandes não continua na Ponte, mas vamos ver o que vai acontecer, que pode ser que dê tudo certo, né? E eu torço por isso, porque eu tenho um carinho muito grande pela Ponte e espero que dê tudo certo. E é isso, gente. Vou encerrar o vídeo por aqui. Obrigado mais uma vez, né? Se gostou do vídeo, deixa o like, né? Comenta, compartilha, né? Se você gostou, compartilha aí. Se inscreve no canal. Você que assiste o vídeo e não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho. E se vocês puderem me ajudar, seja membro. R$3,99, a gente tem os emojizinhos, ponto campeão e tal. Eu ainda tô bolando muita coisa, gente. Tô bolando até uma logomarca também. Por isso que eu tô meio sumido, fazendo um vídeo só por dia. Porque eu tô fazendo logomarca, eu tô pensando em melhorar muita coisa aqui. Eu tô acertando fazer live, né, com o torcedor da Ponte. Vocês que de repente tem alguma opção, né? A Hora da Macaca, alguém que queira fazer uma live comigo pra gente falar do planejamento pro ano que vem, o que é que eu acho do Náutico pro ano que vem e o que o torcedor da Ponte acha pro ano que vem. Eu tô bolando aí fazer essa live, até com o torcedor do Londrina também. A gente que subiu, nós quatro, fazer uma live pra saber a expectativa pro ano que vem. O que esperar, né? Porque enquanto tá meio morno, né? Ainda o mercado não tá aquecido, porque é ano de eleição do Náutico, ano de eleição aí também da Ponte. Então é isso. Vou encerrar o vídeo por aqui. Deus abençoe todos e até o próximo vídeo.